Para quem não sabe, eu sou carioca do Rio de Janeiro, né? Embora de origem nordestina, minha mãe foi para o Rio de Janeiro nos anos 60, teve todos os seus filhos lá, e eu passei um pequeno período, né, da minha infância e pré-adolescência no Brasil. Então eu vivi um pouco dentro da cidade antes de vir para os Estados Unidos. Embora nascido na cidade maravilhosa, cidade conhecida no mundo inteiro, principalmente pelas novelas, né? As novelas sempre mostrou as praias, os lugares mais bonitos do país, aliás, do Rio, mas sempre mostrou os lugares mais bonitos, mais chiques. Muita gente conhece o Rio de Janeiro com aquela imagem meio cinematográfica, né, de novela, grandes áreas bonitas do Rio de Janeiro, que não é muito diferente de Hollywood, né? A gente vai falar sobre isso aqui já. Eu nunca experimentei aquele glamour da novela das 8 que fez o Rio de Janeiro ser tão conhecido no Brasil e no mundo, através do turismo também. Toda a minha vida, enquanto eu estava no Brasil, fui criado em Campo Grande, no Big Field, né, que é o subúrbio do Rio, mais ou menos 60 quilômetros do centro da região onde mostrava o glamour e tal. Eu nunca tive acesso a toda aquela beleza e tal que era apresentada pelas novelas, né? E muita gente era encantada quando falava você do Rio de Janeiro, vinha logo aquela imagem bonita do Rio de Janeiro que era apresentada através da mídia. Mas eu lembro um dia, embora, como eu falei, morava em Campo Grande, que era uma outra realidade, né? A gente sempre pensava, quando a gente imaginava Rio de Janeiro, a área nobre, né? Era lá a Zona Sul, a área de Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado, Leme, Flamengo, só aquelas regiões melhores, e nós éramos meio que a parte daquilo ali, né? A gente vivia a nossa realidade ali no subúrbio. Mas eu lembro que um dia eu fui convidado através de da família, de amigos em comum, a visitar o Cristo Redentor, né? Aquele Cristo que fica lá de braços abertos, lá no centro, lá no Rio. Sempre passei ali, talvez o lugar que eu mais, talvez que eu tenha ido, era a praia de Copacabana. Foi o único ponto turístico, né, que eles acham, que eles falam, que eu tinha conhecido, e eu sempre avistava o Cristo lá em cima, mas nunca estive lá, nem no Bondinho, nem em outro lugar, né? Mas um dia eu fui convidado e fui. E realmente, quando a gente chegou lá em cima, eu pude avistar toda a extensão, né, do Rio de Janeiro, e é realmente uma imagem muito bonita. Toda a praia, os prédios. A beleza estava ali até o momento que eu encostei pelo menos na época, eu tô falando isso de, 30 anos atrás, um parapeito, e você podia olhar para baixo, bem perto, quando eu avistei toda a extensão de uma favela. E a coisa assim mais brutal, né, que eu pude ver. Era à frente toda uma coisa maravilhosa, muito simétrico, muito bonito, e embaixo você podia avistar a favela, né, que estava ali pau a pau, lado a lado, disputando aquele espaço. E obviamente, isso é só o início da história. A gente sabe que hoje as áreas mais nobres do Rio de Janeiro é disputada por favelas, né, por comunidades e bairros nobres, e atrás tem um Alemão, e tem outras favelas ou comunidades que são meio disputado pau a pau. Mas a gente pode observar que nas novelas, principalmente as novelas mais antigas, essa favela era meio que coberta, ninguém via, né? Era meio que tapado ali, ninguém podia ver aquilo ali. E essa imagem foi apresentada para o mundo. Por que eu dei essa pequena introdução para vocês aqui, para o vídeo não ficar muito grande? Porque é exatamente a mesma história que é os Estados Unidos. Claro, é óbvio que nós não temos esse cenário dessas casinhas em cima da outra. Aqui, pelo menos, eu nunca vi. Nesse nível, eu nunca vi. Mas se trata apenas de uma outra arquitetura, né? De outro desenvolvimento que foi feito aqui. Então aqui, essas casinhas que é em cima do morro, uma em cima da outra, falta de regulamentos, já são bairros normais, bairros que que tem a sua infraestrutura, né, saneamento básico e tal, mas não deixa de ser também uma favela. Fique bem claro isso. Muita gente diz, não, lá não existe isso. Existe sim, de acordo com de como funciona o sistema daquele país, tá? E aqui eu digo para vocês, a favela ela é muito, digamos, organizada, muito bem estruturada, mas o nível de perigo não é menos que essas que estão lá nas casinhas uma em cima da outra.
tá? Mas o ponto desse vídeo é, por que as pessoas escondem isso? Por que essa ostentação e procuram não falar desse assunto? Obviamente o país, Estados Unidos, não vai falar sobre isso, ou procuram o mínimo falar sobre isso, ou pelo menos romantizam isso nos filmes de Hollywood, já que não pode tampar isso completamente. Então, nos filmes hollywoodianos, eles meio que romantizam isso e passam despercebidos. Quantas pessoas hoje ficam assustadas? Cara, eu nunca vi isso, que isso existia nos Estados Unidos, e na verdade já passava nos filmes de Hollywood dos anos 80, 70, né? De uma maneira completamente romantizada, onde ninguém percebia. Funcionou muito bem, né? Então as pessoas meio que achavam que aquilo ali era uma história de ficção, que era um cenário hollywoodiano, e na verdade já se tratava dessas favelas, desses lugares perigosíssimos. Vocês podem pegar a infinidade de filmes e vão ver que existe uma infinidade de filmes que já retratavam que esses lugares existem. Mas, como eu falei, muito bem maquiado para que as pessoas não percebessem isso. Né? E aí o que acontece? As pessoas vêm para os Estados Unidos, principalmente brasileiros, imigrantes em geral, né? Aliás, abre aspas aqui, está havendo uma completa invasão pela fronteira, onde vai aumentar ainda mais esse nível de comunidades nesse país. Vocês podem ter isso aí, é absolutamente certo de acontecer. Mas voltamos aqui pro tema, fecha aspas lá. O pessoal vem para cá e procuram meio que não perceber isso. Muitos brasileiros vão para trabalho em casa, por não terem vida, provavelmente não se dão muito em conta dessa realidade. Né? Mas eles procuram esconder isso, ou procuram não falar sobre isso, porque isso não é importante. Nós temos que ostentar e mostrar que estamos bem, ao invés de falar coisas que são parte da realidade. E ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer eu nunca vi isso, porque eu lembro, quando eu cheguei nos Estados Unidos, nos anos 80, 89, eu fui para uma região chamada Everton, tá? Em New Jersey. E quando eu entrava no ônibus, que ele passou por umas regiões chamado Broad Street, tá? Todo mundo conhece aqui, conhecia aquela região ali, deve conhecer. E eu passava de ônibus até chegar em Everton. E quando eu observava pelo ônibus, o que eu estava vendo era inacreditável. Algumas vezes eu me perguntava, isso aqui nos Estados Unidos não é possível, não é possível. Eu via sujeira, casas velhas, pessoas mal vestidas. Tinha uma atmosfera, um ambiente de que isso não podia ser aquilo que aparecia nos filmes, né? Mais uma vez, que maquiavam, deixavam a gente não perceber, mas não era exatamente aquilo. As casinhas com as graminhas, as pessoas todos bem de vida, todos ricos. E eu estava experimentando uma outra realidade. Até porque o imigrante, quando vem para os Estados Unidos, ele não vai para as áreas nobres, ele vai cair em comunidades mesmo. Né? Salvo os que vão para a Flórida, que já é uma outra história. É uma região mais nova, né? O estado da Flórida é relativamente uma região mais nova, um estado novo, e muitas áreas têm aquela aparência mais nova, principalmente condomínios, mas tem lugares horríveis na Flórida também, e eu já mostrei isso num vídeo aí. Mas vamos voltar lá então. Então eu descobri que existia sim o lado pobre aqui. Tinha uma característica diferente daquela que eu vi lá no Pão de Açúcar, quando eu olhei para baixo e vi as casinhas, uma em cima da outra. Aqui não existia essa casinha em cima da outra, mas era uma outra forma de favela, com o mesmo nível de dificuldade, com as pessoas passando necessidade, com violência, coisas sérias, tá, pessoal? Coisas sérias, gangue, grupos, essas facções, tudo igualzinho, mas numa outra roupagem, numa outra forma. Uma outra coisa que eu pude dar conta também é a televisão. Né? Parece que a televisão, as emissoras de televisão, elas não noticiam, elas não procuram não fazer disso um noticiário constante para meio que esconder isso ou tirar esse alarme das pessoas. Um exemplo, uma vez eu estava indo na casa da minha mãe, passei numa certa região e tinha um carro fuzilado, todo cheio de marcas, né? Não se pode falar aqui detalhado, né? Que alguém... E era um assalto que havia acontecido ali, uma pessoa tinha sido morta ali, e sequer deu na notícia. Hoje a gente consegue ver pelos aplicativos, tem aplicativos que mostram, eu tenho um, por exemplo, e estou sempre em cima dessa situação. Tiroteio todos os dias, estupros, mortes, facadas, e todos os tipos de crimes tão bárbaros, tantos que existem no Brasil, aqui também, em certas regiões. Jean, mas lá em Newark, meu amigo, meu fulano, ciclano, mora lá e diz que é tranquilo. Bom, Newark é uma cidade muito grande,
Talvez no Ironbound, que é uma região bem pequenininha, onde está concentrada a maioria dos imigrantes, ali, por ser muito pequeno, é mais fácil as coisas serem controladas, e ainda assim acontecem. Mas no raio de, sei lá, de 500 metros, 1000 metros, já cruzando uma rota, ou indo mais para trás, vocês vão ver que todos os dias acontecem assaltos, mortes. Recentemente agora, hoje é dia 19, tá, de maio, essa semana inclusive morreu um português lá na região de Newark, que foi assaltado e por não ter dinheiro deram 2 tiros na cabeça dele, lá dentro do Ironbound, onde mora a comunidade. É só um exemplo, tá, pessoal? Então, o que eu quero dizer para vocês, Hollywood, as grandes empresas vão sempre romantizar o país, romantizar a sua violência, romantizar a pobreza, romantizar o caos que está acontecendo na fronteira, romantizar, inclusive até as pessoas que estão morando na rua, na Califórnia, Los Angeles, o número de violência é romantizado, né? Pessoas que pedem na rua, moradores de rua, usuários de drogas. Por exemplo, agora na Filadélfia, que espalhou, a própria mídia aqui começou a divulgar isso, mostrar para as pessoas, então meio que eles tiveram que mostrar um pouco. Já romantizaram aqueles zumbis andando na rua e as pessoas meio que não percebem o que está acontecendo. Romantizaram tanto o país que nós estamos num caos social em pleno declínio e as pessoas não estão se dando conta disso, né? E como eu falei, a própria fronteira escancarada, né? Isso vai acelerar ainda mais esses problemas sociais e a romantização da política em função disso também está tapando a visão das pessoas. Então, assim, muita gente vem para cá e compram essa ideia de que está tudo tranquilo, não tem nada mal, aqui você tem 100% de segurança, aqui você não vai ver violência, aqui você não vai ver pobreza, aqui você não vai ver nada, que está tudo perfeitamente bem. Graças a um nome chamado dólar, que é forte ainda, estável e que ainda produz trabalho. Então as pessoas se apoiam nisso e parece que está tudo certo. Mas eu já vi aqui, quando houve um desequilíbrio na economia, principalmente em 2008, quando tudo foi abaixo e as pessoas se deram conta que estavam no meio de um roda-moinho, que não tinha trabalho, os aluguéis nas alturas, preço de hospitais nem se fala, comida, eles tinham que arrumar dinheiro para poder comprar, pagar, não podiam pagar seguro de carro, não tinham trabalho literalmente e se deram conta de que estava diante de um verdadeiro dragão. Pessoal, fique bem claro aqui, eu não sou contra o capitalismo, eu acho que o capitalismo não é perfeito, eu vou falar isso porque como eu estou falando muito sobre essa história dos Estados Unidos, muita gente que vem falar capitalismo selvagem, etc. Pessoal, o capitalismo não é perfeito, ele não é perfeito, eu acho que tem muita gente que tira vantagem desse sistema, né? Isso é um tema para outro vídeo, mas ele ainda assim eu consigo ver que é o menos pior, tá bom? Mas enfim, esse vídeo aqui é só para falar para vocês isso. Muita gente está aqui porque são romantizados de que aqui tudo é perfeito, de que aqui você não tem esse problema com o visual do lado feio, porque eles vivem numa bolha, vivem para o trabalho, vivem em função de uma única coisa, e mesmo quando eles têm a visão e o conhecimento dessas áreas, eles procuram não falar porque precisam ostentar, precisam mostrar que estão bem, eles não podem dizer que tem violência, eles não podem dizer que existem dificuldades, eles não podem dizer que aqui tem que trabalhar feito cachorro dia e noite só para poder pagar aluguel, e aí sim com outra juntar e mandar pro Brasil. Eu acho que já expliquei para vocês aqui, então. A violência existe, a pobreza existe, as dificuldades existem aqui, mas elas são romantizadas, elas são escondidas. E muitas pessoas compram essa ideia, né, de que tá tudo perfeito e só deixam a vida passar. E vendem isso principalmente para o Brasil, para as pessoas que estão no Brasil, que estão desesperadas, né, vendem essa ideia. E muitos que vendem são pessoas gananciosas que têm interesse de vender isso com fins lucrativos. Tá bom, pessoal? Espero ter explicado aí mais uma vez um vídeo de 15 minutos, longo pra caramba, mas a gente se vê no próximo. Um abraço. Não esquece de dar o like ou dislike se não gostar e principalmente deixar o seu comentário. Compartilha também se puder. Um abraço.